O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao fim do nosso ano litúrgico. Hoje celebramos já o 33º domingo do tempo comum. E no próximo sábado, nós estaremos aqui reunidos novamente para celebrar a solenidade de Cristo Rei, encerrando então o nosso ano litúrgico. E quando vai se aproximando o fim do ano litúrgico, a liturgia nos propõe textos para nós também pensarmos no fim dos tempos, para pensarmos na parousia, para pensarmos também na salvação, na vida eterna. Mas nem por isso nós devemos temer. Não é porque nós falamos de fim dos tempos que nós vamos ficar medrosos, porque antes de nós sermos despertados para o fim, pensar no fim, nós temos que pensar no hoje. Então, antes de nós começarmos a nos preocupar com a parousia, com a vida eterna, eu acho que nós temos que pensar no hoje da nossa vida, na nossa realidade, e percebermos que mesmo diante de tantas tribulações, sofrimentos, tudo passa, e nós não podemos nunca perder a fé, nunca perdermos a esperança. Então a liturgia de hoje, muito mais do que falarmos sobre a parousia, claro, nos faz pensar com os textos, sobretudo da primeira leitura, que nos fala sobre a salvação e condenação, mas nós devemos pensar na esperança que devemos viver no tempo presente. O evangelho de hoje, evangelho de Marcos, quando nós começamos a ouvi-lo, muitos de nós podem ficar com medo, né? Nossa, o céu vai se escurecer, as estrelas vão cair do céu, a lua não vai brilhar mais. Então o autor, São Marcos, ele se utiliza, né, de alguns sinais, de alguns símbolos, para nos remeter, dizendo que na vida tudo passa. A única coisa que permanece é o bem e o amor que nós fazemos, e também o amor e a misericórdia de Deus, porque tudo mais passa. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que a nossa vida está marcada, então, por dor, por sofrimento, por dificuldade, por tribulação, pela morte, né? Olhamos, né, nos nossos noticiários,
vemos tantas tragédias, catástrofes, né? Nós vimos há alguns anos, né, aquele acidente em Brumadinho, né, em Mariana, que aconteceu e que a todo momento é falado ainda na televisão, porque nada foi feito aquelas famílias. Elas perderam casas, perderam famílias, até hoje, como se nada tivesse acontecido, né, para as autoridades, nada foram feitos, né? Então nós vimos aquela catástrofe e tantas outras tragédias, né? Semana passada fomos aí motivados, né? Ficamos todos entristecidos pela morte da cantora, da Marília Mendonça, né? Vemos aí nas redes sociais a comoção do povo, né? Então a gente, todo momento, está circundado por isso. Vivemos aí um ano, né? Mais um ano e meio, estamos ainda vivendo a pandemia, né? Mas isso não é o fim, né? As catástrofes, as tragédias, as pandemias estão sempre na história, estão sempre, a cada tempo, o povo, a humanidade vive esses momentos. Mas dizer para nós que mesmo diante de tudo isso, nós não devemos nos deixar contaminar. Nós não devemos nos contaminar pelo medo e nem pela tristeza, mas nós devemos ter esperança. E ter esperança é quando nós olhamos para a história e conseguimos perceber os sinais da graça de Deus e nós ganhamos um novo sentido para a vida. Então, quando nós olhamos para a história, vemos tudo isso que nos acontece, catástrofes, tragédias, maldades, quanta violência. Quando nós olhamos para tudo isso e ainda nós conseguimos perceber a graça de Deus ainda presente e ainda não perdemos o sentido de viver, isso se chama esperança. E é isso que nós somos chamados a fazer da nossa vida nesse tempo presente. É isso que Jesus nos convida, a termos um olhar diferente, porque tem gente que olha apenas para a figueira no tempo de inverno. Como que está uma figueira no tempo do inverno, assim como todas as outras árvores? Secas, parecem mortas. E tem gente que olha para isso e não consegue olhar para um depois, e se fixa neste inverno, se fixa naquela imagem como de uma figueira morta, e não consegue ter um olhar de fé que vai além, não consegue ter esperança e acreditar que o futuro pode ser diferente, né? Que o mundo pode ser diferente. E por isso que Jesus nos dá esse grande exemplo, né? Também da imagem da figueira. Quando vocês veem a figueira com folhas verdes e começam a brotar, vocês já sabem que o verão está chegando e que logo mais vocês vão poder saborear dos frutos desta figueira. E por isso o coração de vocês se enche de ansiedade e esperança. Assim nós precisamos para a vida, então, começarmos a ter um olhar diferente, um olhar que vai para além, né? E isso é prática, né? Então olhar para a realidade dolorida, sofrida, massacrada, mas conseguirmos ver a graça de Deus e esperar no Senhor. Nós precisamos ter isso dentro de nós. Não podemos fixar a realidade, o olhar na realidade, mas precisamos perceber que tudo passa, que tudo pode ser transformado, que a realidade pode ser modificada a partir, né, da minha também postura, também das minhas ações, né? Então nós temos que ter esse olhar. É isso que Jesus nos convida na liturgia de hoje. E depois também todos nós, né, temos que perceber que nós não somos como que avencas, né? Porque acho que a maioria de vocês conhece a avenca, né? A gente coloca ela no cantinho de casa e deixa lá. Ela fica bonita, ela fica linda, todo mundo admira. Mas mexeu um pouquinho, tirou ela do lugar, ela já murcha. Então nós não somos avencas. Então nós devemos sempre nos adaptar à realidade. Nós devemos sempre mudar com o tempo. Não podemos ficar parados. Então nós nos coloquemos também na graça de Deus, para que Ele nos ajude a nós acompanharmos o tempo e nunca perdermos, né, que nós também nos tornamos instrumentos seus
para realizarmos uma transformação nesse mundo e também nesta vida. Que Deus nos ajude para que nós possamos, ter sempre em nós, nutrirmos, esses sentimentos de esperança. Mesmo quando olhamos para tudo e nos decepcionamos, vemos pessoas maldosas, quando vemos situações tristes e difíceis, que nós não nos contaminemos por isso, mas nos enchamos da graça e tenhamos sempre esperança. Assim seja. Permanecei em meu amor, permanecei em mim, permanecei em meu amor, permanecei.
permanecei